Então, Romanos 8, os irmãos acompanham. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa com afeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Entretanto, não há este conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade, até agora, com o ídolo, ainda comem destas coisas como a ele sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, a mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, parece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E desse modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pequeis, ou que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Então, irmãos, para sentar, irmãos. Na verdade, essa escritura, ela é tremenda, irmão, porque ela simplesmente fala para nós que se a gente for fazer alguma coisa, e essa coisa que a gente for fazer vai escandalizar algum irmão, a gente não deve fazer. Ainda que não seja pecado. Por que Deus tem esse cuidado conosco? Porque na verdade o cuidado é com todos, e principalmente com aqueles que não têm entendimento ainda. Então deve ser do nosso saber, da nossa consciência. Meu Deus, eu vou fazer isso. Isso não é errado. Mas será que meu irmão não vai escandalizar? Então isso aqui é tremendo. E existem muitas coisas, irmãos, na verdade, que nós podemos fazer que nem é errado, mas com aquilo nós vamos escandalizar o irmão ou com a irmã. Aí nesse caso, a Bíblia está dizendo que nós não devemos fazer. Eu creio que quem lê essa mensagem, irmãos, quem recebeu essa mensagem, quem recebeu esse profeta de Malaquias 4, 5 e 6, ele está bem esclarecido com relação a isso. Amém. Deixa eu explicar um ponto. Quando nós estamos se referindo
quem recebeu essa mensagem, significa o quê? Que Deus tem uma mensagem. Amém. Amém. E eu sei que nem sempre todos sabem disso. Somente aqueles que realmente já são familiarizados, ou que pelo menos já vão falar de alguma maneira. Porque se você vai, por exemplo, numa denominação, eles até lêem esses textos, mas eles não conseguem dar a verdadeira interpretação que o texto exige. Porque essa interpretação que o texto exige tem que se dar por meio de um profeta. Então, quando nós falamos dessa mensagem, significa o quê? Que é uma mensagem específica para um tempo específico. Amém. Verdade. Para um tempo específico. Porque esse, irmão, é o cuidado de Deus para com os seus filhos. Amém. Porque se Deus não tivesse cuidado, a gente poderia estar em qualquer lugar. Eu já pertenci a uma denominação. A maioria aqui já pertenceu a uma denominação. Mas o cuidado de Deus não se usa. Amém. Alguém pode entender e falar, mas como Deus ia tirar uma pessoa de uma igreja para colocar na outra? Não, não é isso, irmão. Deus ele não faz isso. Deus tira os seus filhos, o seu escolhido, de um sistema religioso que é sistema humano para trazer para a sua palavra. Amém. E a sua palavra é de forma revelada. Amém. Porque as coisas de Deus ninguém entende se não é por revelação. Verdade. A gente pensa que, as pessoas pensam que só porque tem uma igreja, só porque tem uma religião, só porque está congregando ali há 20, 30, 40, 50 anos, que já conhece Deus e não conhece. Verdade. Não conhece, irmão. É verdade. Você só conhece a Deus quando Ele se revela para você. Amém. E nós estamos vivendo esse tempo. Laodiceia é o tempo da era que nós estamos vivendo. E é nesse tempo que Deus está se revelando aos seus filhos. Amém. Por meio de uma mensagem, e se tem uma mensagem, tem um pregador. Oh, glória. Não existe mensagem sem pregador. Como não existe pregador sem mensagem. É vice-versa. Então, se Deus tem uma mensagem, Deus tem um pregador. Alguém pode dizer, mas qualquer um pode chegar e pregar? Sim, qualquer um pode chegar e pregar. Mas quem recebeu de Deus a autoridade para revelar, para mostrar o que ele não é o mensageiro da era. Amém. É o mensageiro que recebeu a mensagem. Aleluia. E ele, falando a mensagem, mostrando a mensagem, Deus então vai no coração dos eleitos, daqueles que foram chamados, e eles entenderão esta mensagem. Amém. Da maneira que ele entregar. Oh, glória. Agora, vamos ficar bem claro, esse pregador, ele tem que ser um profeta. Esse mensageiro, ele tem que ser um profeta. Amém. Agora, alguém pode dizer assim, não, mas estamos vivendo nos últimos dias. Sim. Quem é o profeta? Uma pergunta tão boa, né? Eu moro em São Paulo, irmãos, há muitos anos, e eu conheci essa mensagem lá. E a gente prega essa mensagem lá nas praças. A gente prega nas praças, é um lugar difícil de pregar, um lugar de muita gente, mas é gostoso porque muita gente passa a conhecer. Em São Paulo tem muitos irmãos que receberam essa mensagem. Milhares. Agora a gente sabe, irmãos, que essa mensagem é tão delicada que todo aquele que recebe precisa zelar por ela. Verdade. É algo especial que Deus deu aos seus filhos, ao seu eleito. Amém. O que é eleito? Eleito é aquele que foi predestinado desde antes da fundação do mundo Amém. para ser filho. Amém. Muitas igrejas não têm predestinação. Essa é a grande verdade. Mas a predestinação é bíblica. Efésios capítulo 1 fala sobre predestinação. Quem quiser ler, está escrito lá. Significa o quê? Que Deus ele escolheu antes da fundação do mundo um povo para ter em seu nome. Amém. Agora alguém pode dizer também assim, mas o que é isso? Então o que é que vocês aprenderam? O que vocês não aprenderam? Qual é a diferença? Irmãos, é tudo diferente. Agora o primeiro passo que mostra a diferença dessa mensagem revelada, trazida por Deus nos últimos dias, é concernente ao batismo. O batismo é o primeiro passo da vida cristã. Todos aqueles que creram verdadeiramente, primeira coisa, vai se batizar. Agora, como é realizado esse batismo? Aí está a diferença, meus irmãos. Aí está a diferença. Por quê? Porque a religião, eles batizam de uma maneira que nós podemos chamar assim, errada. Agora, por que é errado? Porque eles usam os títulos de Deus para invocar sobre as pessoas. E esses títulos é Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo não é nome, são títulos de um único Deus, que as denominações usam para invocar sobre as pessoas quando elas estão batizando. Então, qual é o verdadeiro? O verdadeiro é o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Atos 2:38 é a cumprimentação de São Mateus 2:19. Aleluia.
Tudo bem, São Mateus 28,19 está escrito que nós devemos ir por todo mundo, pregando o Evangelho para as pessoas e batizando elas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o cumprimento dessa escritura, São Mateus 28,19, é Atos 2,38 e outras escrituras dentro do livro de Atos. São várias escrituras, onde mostra os apóstolos batizando as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Senhor Jesus Cristo significa Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Essa mudança foi feita no ano 333 por um papa chamado Damasceno. Até então os apóstolos batizavam as pessoas usando o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas ele fez essa mudança, como era católico romano, ele fez essa mudança e ali ele colocou os títulos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então as pessoas a partir dali deixaram de usar o nome e começaram a usar os títulos. Agora os títulos vêm da onde? Vem do sistema romano. Vem do romanismo. Alguém ainda pode dizer assim, mas não é dessa coisa? Não é dessa coisa. Os irmãos do Ministério hoje, a mensagem que os irmãos estão ouvindo aqui, fala sobre a marca da besta, né? A marca da besta é isso aí. Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o batismo, essa é a marca da besta. Sabe por que as pessoas batizam você religião? Porque eles creem que há 3 deuses. Eles creem que o Pai é um, que Jesus é outro, que o Espírito Santo é outro. E não é assim. Nós temos aprendido que existe um Deus só. Agora ele é Pai, ele é Filho e na sua essência ele é Espírito. E ele é Espírito Santo. Agora isso não faz dele 3 pessoas. Uma outra pessoa. Por exemplo, quando nós chegarmos agora, nós temos um arrebatamento. Todos aqui acreditam que creem. Quando nós chegarmos lá, nós não vamos ver lá o Pai sentado no trono do meio, e o Espírito Santo do outro lado e Jesus do outro. Mas esse quadro não haverá mais assim. Nós vamos ver outra pessoa sentada no trono lá. E essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, a chamada doutrina da Trindade foi criada pelo sistema romano. É por isso que tinha que ter um profeta nos últimos tempos para nos explicar isso, para nos mostrar isso. Amém. Porque é um ensinamento de salvação. Só vão crer nisso quem realmente é salvo e predestinado para o arrebatamento. Os demais não crerão. Porque não é para eles, a revelação não foi dada a eles. Mas eu aprendi isso há 34 anos atrás. Muitos até 40 anos atrás, meu irmão. E muitos há 10, a 15, a 20. Mas o que importa, meus amados irmãos, é que todos aqueles que estiverem no plano de Deus, para receber esse tipo de ensinamento, irão receber. Amém. Agora, como que você sabe se você está no plano de Deus? É só você examinar. Se Deus te der entendimento, então você sim está no plano de Deus. Amém. Agora as pessoas pegam por não examinarem. Esse é o problema. Mas se você falar, não, eu vou examinar, eu vou ler a literatura, eu vou ler as mensagens com carinho, Deus fará no seu coração. Amém. Eu creio, irmão, que todos que estão aqui são filhos de Deus. Amém. E Deus está falando com cada um. Mas a coisa é séria. Todo mundo vê falar de marca da besta. A denominação, por exemplo, se fala disso muito, marca da besta. Eles pensam que a marca da besta é um negócio tipo na testa, que vai vir uma pessoa aí no final do tempo, vai botar um negócio na testa da pessoa e é a marca da besta. Irmãos, quando a Bíblia fala, lógico que no Apocalipse fala que será na testa. Mas quando a Bíblia fala que será na testa, significa na mente. Significa a maneira da pessoa crer. Não é para ter uma coisa exposta, externa na sua testa, não. É dentro, é na mente, é a forma da pessoa crer. Isso é que expressa a marca da besta, a forma da pessoa crer. Se você quer que exista em Deus, isso é a marca da besta. Agora, se você quer que exista um Deus só, e que esse Deus é o seu Filho, você vai aceitar o batismo no nome dele, e você vai ficar livre dessa praga chamada a marca da besta. Isso você não encontra em lugar nenhum, a não ser nesta igreja, que prega a mensagem de um profeta chamado William Marion Branham. Esse profeta nasceu em 1906 e Deus revelou ele em 1965. Portanto, ele viveu pouco tempo na terra, mas ele cumpriu a sua missão, que foi trazer uma mensagem reveladora para o povo de Deus. Amém. Ele se chamava William Marion Branham. Ele revelou todos os temas de Apocalipse. Ele revelou toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. E o que nós estamos falando aqui, mas é uma pequena parte, é o início, é o primeiro passo.
Depois ele falou sobre predestinação, sobre como tem que celebrar a Santa Ceia, como as irmãs têm que se vestir, como as irmãs têm que se portar, como os irmãos têm que se vestir, como os irmãos têm que se portar. Ele falou tudo. O uso de costume, muitas religiões não seguem. Mas a verdadeira doutrina, o cerne da coisa, que é o batismo, que é o primeiro passo, e se vê o livre dessa doutrina da Santíssima Trindade, isso é só com revelação, irmãos. E Deus está fazendo isso nessa era chamada Laodiceia. Por que ele chama Laodiceia? Porque nós tivemos 6 eras passadas, nós estamos na 7ª, e essa era se chama Laodiceia. E Laodiceia tem um significado, vários significados, aliás. Um dos significados da era de Laodiceia é domínio feminino. Outro significado da era de Laodiceia é direito dos povos. Agora, domínio feminino é só ver o que está acontecendo aí fora do mundo. As mulheres se agigantando cada vez mais, postos importantes de trabalho, seja na política, seja em todas as partes do mundo. Alguém pode dizer, mas isso não é certo? Deus disse que não. Verdade. Então, como a era Laodiceia significa domínio feminino, então isso tem que acontecer. É necessário que aconteça. Agora, aquelas que têm tomado por revelação o nome de Cristo, elas não entrarão por esse caminho. Amém. Não, porque elas são reveladas. Mas aquelas que não são, vão querer ser, muitas vezes, até mais do que o homem. Então, irmãos, a coisa não é fácil, mas também não é difícil, porque não depende de nós. Se dependesse de nós, seria difícil. Mas quando depende apenas de Deus revelar, então é fácil. Agora, você tem que ser um filho de Deus. Você crê que você é filho de Deus? Amém. Então, Deus revelará isso para você. Amém. Como fez comigo e como fez com a grande maioria em cada tabernáculo. Amém? Deus abençoe o homem e a pai, a gente já falou bastante. Deus abençoe.